Bom dia. Bom dia. Então, galerinha, última aula a gente falou dos tecidos epiteliais, né? Hoje nós vamos iniciar, né? Falar dos tecidos conjuntivos, ok? E tem um materialzinho também aí que eu postei, aliás, que eu pedi para postarem, sobre a pele humana, que nós também vamos fazer um comentário sobre a pele humana, ok? Então vamos lá, soltar um pouquinho aqui do fio. Beleza. Já deu certo. O Iardo deu bom dia aí. Bom dia, Iardo. Ó, então vamos lá, anotando aí. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Então, sempre a gente coloca aí, inicialmente, as características gerais, ok? Então, primeiramente, esse tecido, ele é um tecido que embrionariamente origina-se no segundo folheto embrionário, ou seja, origina-se da mesoderme. A gente viu que o tecido epitelial, e aqui já começa você a perceber as características contrárias entre o epitelial e o conjuntivo. Então, nós temos, por exemplo, aí o tecido epitelial, que origina-se dos 3 folhetos, o conjuntivo não, vem só da mesoderme. Outra coisa em relação às células, enquanto o tecido epitelial apresenta células, né, células ali justapostas, aqui o tecido conjuntivo, se a gente fizer aqui um recorte, ele vai apresentar células com um espaçamento entre elas, que nós chamamos de células espaçadas, ou podemos definir assim, não justapostas, células não justapostas. E com isso, né, funcionando aí como um cimento entre elas, nós vamos ter aí muita matriz extracelular, né? Muita matriz extracelular. O epitelial, por exemplo, tem muito pouca matriz extracelular, ok? E outra coisa, o tecido epitelial, você viu que é um tecido avascularizado. Já o tecido conjuntivo, ele é um tecido, né? Ele é um tecido vascularizado, tá bom? Então, é vascularizado, ou seja, por dentro dele passa-se capilares sanguíneos, artérias, veias, tá? Então, nós temos aqui um recorte, né? Um trechinho aqui, só para vocês perceberem a diferença entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo, essa palavra, ela advém de conjunto.
porque ele funciona unindo tecidos. A função geral do tecido conjuntivo, que é o mais encontrado, nós podemos também anotar isso aqui, é o mais encontrado no corpo, é a função de unir os tecidos, de conectar tecidos. Você viu que o tecido epitelial, logo abaixo dele, vem um conjuntivo, que está ligando ele a um muscular, a um nervoso. Então, ele é responsável, tá, por construir um conjunto entre os tecidos, para formar uma estrutura maior, chamada de órgão. O que é um órgão? O estômago, a pele, é um conjunto de tecidos, ok? Daí vem essa palavra, tecido conjuntivo. Como ele é o mais encontrado no nosso corpo, ele também vai ser o mais diversificado, ou seja, o que vai apresentar vários subtipos. Então, no tópico 2, nós vamos falar sobre a classificação. A classificação dos tecidos conjuntivos. Então, eu vou ter aqui, tá, o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu vou ter o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu vou ter o tecido conjuntivo adiposo. Eu vou ter o tecido conjuntivo cartilaginoso. Eu vou ter o tecido conjuntivo ósseo. Eu vou ter o tecido conjuntivo sanguíneo. E eu vou ter o tecido conjuntivo hematopoiético. Olha aí. Então, tudo isso aqui, o propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e o hematopoiético são subtipos de tecido conjuntivo. E o que é que diferencia esses tecidos? Os tipos de células, a função deles, tá? E também, de certa forma, a consistência da matriz extracelular. Esse propriamente dito e o adiposo, esses dois aqui, eles têm uma matriz extracelular, uma matriz de caráter mais gelatinosa, uma matriz mais gelatinosa de maneira geral, tá? É uma característica, por exemplo, nas gordurinhas, ok? O tecido cartilaginoso, ele já tem uma matriz de caráter mais flexível, que é uma característica das cartilagens. Olha aí, ó, pegue na sua orelha, você dobra, né? Pontinha do nariz, tá bom? Já o tecido ósseo, ele apresenta uma matriz mais rígida por causa dos depósitos de cálcio. Então, o osso já tem uma matriz mais rígida, o tecido conjuntivo ósseo, tá, se caracteriza também por isso aí. Já o sanguíneo, e consequentemente o hematopoiético, que é onde ocorre a produção das células do sangue, ele já vai ter uma matriz aí mais fluida, mais para o líquido. O hematopoiético mais para o pastoso, tá bom? Tá? Esse aqui tem um aspecto aí pastoso, tá bom? Então, é um, tá, dos critérios aí também utilizados para definir. E cada um aí nós vamos ver, tá? Exemplos, funções, características destes tecidos. Começando com esses dois primeiros aqui, tá? Especificadamente aí com o tecido, tópico 3, tecido conjuntivo propriamente dito.
Esse é o tecido conjuntivo raiz. Por quê? Porque ele tem essa propriedade que define até o tecido conjuntivo, né? De conexão, de preenchimento. Tá? Então, quais são as características? Quais são as características desse tecido? Então, vejam só, uma das características é a questão da composição desta matriz, né? A composição dessa matriz. Então, você vai ter aqui fibras, aliás, matriz composta de fibras proteicas imersas em uma substância amorfa. Bom, então você tem fibras proteicas imersas em uma substância amorfa. Como assim, professor? Então, vamos pensar, por exemplo, numa coluna de uma casa, uma viga de sustentação de um prédio. Então, o que você tem ali naquela coluna? Eu tenho uma armação de ferro e eu recheio essa armação com argamassa, que leva cimento, areia e pedra. Eu faço concreto. Então, o concreto é a argamassa e aquele esqueleto de ferro. Traz para cá, mais ou menos assim. Você tem as fibras, que na coluna é o ferro, aqui são essas fibras proteicas. E a argamassa é essa substância amorfa. Essa substância amorfa eu vou ter o quê? Água. Eu vou ter glicoproteínas. E eu vou ter o ácido hialurônico. Ácidos glicosaminoglicanos, mas o termo mais famoso é o ácido hialurônico. Já tem gente aí, eita, esse ácido hialurônico eu sei o que é. É muito falado, né? A Beatriz está pedindo a foto aí. Luísa não entendeu o que, Luísa? Se expresse. Então, ó, esse ácido hialurônico, o pessoal faz, né, a aplicação aí dele naquela técnica chamada de harmonização facial. Por quê? Esse ácido, ele tem uma função chamada de higrófila. Ele melhora, né, o tônus da pele. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse tônus. O rosto da gente vai caindo. E aí fazem aplicações desse ácido hialurônico para restabelecer o tônus da pele, ficar com aquela pelezinha mais de bebê, mais hidratada, tá? O ácido hialurônico, que é um carboidrato, bioquimicamente. É a questão da composição, né? Então, a coluna, ela é composta de fios de ferro, coluna de concreto. Você tem a parede, você tem as colunas. Né? As colunas, ela tem ferro e concreto. É ferro e a argamassa. Então, o que eu estou fazendo comparativo com a matriz extracelular do tecido propriamente dito. Então, o ferro são as proteínas, as fibras proteicas, o colágeno, por exemplo, que eu vou já mostrar para vocês. E a argamassa é essa substância amorfa
cujo principal componente é a água, beleza? Bom, matriz composta, tá? Bom, e aí esse tecido conjuntivo propriamente dito, né? Ele vai ter como funções gerais, apresenta funções de conexão, vou colocar para cá, funções gerais de conexão e preenchimento. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho dessas fibras, tipos de fibras. Tipos de fibras. Que fibras são essas? Então, nós temos, por exemplo, nós temos as fibras colágenas. As fibras colágenas. Essas fibras colágenas, elas são de colágeno, a proteína colágeno, que é a proteína mais encontrada no seu corpo. Não só no seu corpo, mas em todo o reino animal. Essa palavra colágeno vem de cola, funciona como uma cola entre os tecidos. Essas fibras colágenas, elas vão conferir resistência à sua pele, por exemplo, ao tecido conjuntivo. Você pode, por exemplo, puxar aí sua pele, ó, e você não consegue rasgá-la. Por mais que você bote muita força, levasse esse um beliscão, por exemplo, do Hulk, o incrível Hulk, o gigante esmeralda, nem ele conseguiria arrancar assim, tá? Exageros à parte, ele conseguiria arrancar aí sua pele, tá? Tem, Beatriz, tem no Bernoulli 4, sim, tá? Beleza? Está mais resumidinho. Vocês viram lá em embriologia? Mais resumidinho, tá bom? A gente usa mais informações para complementar para vocês. Bom, então nós temos as fibras colágenas. Outro tipo de fibra são as fibras elásticas, ok? Eu posso apagar aqui já? Tira a foto e posta. Tira a foto do quadro e posta, por favor, que tá difícil de ver. Veja se melhora agora. Eu sair da imagem, aí aumenta o foco. Não, tira uma sem o seu estar presente aí, ó. Faz um print aí agora. Faz um print sem eu estar presente, que aí a câmera melhora. Quando eu saio da imagem, a câmera melhora um pouquinho o foco. Dois. Aí nós temos também as fibras elásticas. As fibras elásticas. Essas fibras elásticas, elas são de uma proteína chamada de elastina. Ela é quem vai conferir aí elasticidade.
elasticidade à pele, né? Ou seja, fazer com que você, por exemplo, ao puxar aí a sua pele, além dela, né? Além dela se esticar, ela volta para o seu local, tá bom? Beleza? E por último, aí nós temos as fibras reticulares. As fibras reticulares, elas são compostas aí a partir de uma proteína especial chamada de colágeno 3, colágeno do tipo 3, e elas vão ser responsáveis pela interconexão. Interconexão entre quem, professor? Entre as células do tecido conjuntivo com as outras fibras, tanto as fibras colágenas quanto as fibras elásticas, ok? Falando nessas células, né, nós temos aí diferentes tipos de células encontradas no tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Podemos destacar aí, por exemplo, né, os chamados fibroblastos. Os fibroblastos, tá? Eles são as células que secretam as fibras. Eles secretam as fibras. Bom, são responsáveis por secretar essas fibras. Que fibras? As fibras elásticas, as fibras reticulares, as fibras colágenas, tá? Pessoal, vamos deixar um pouquinho aí, porque fica atrapalhando. Vocês ficam conversando no chat, tá? E aí atrapalha, fica toda hora apitando aqui e vocês não estão assistindo a aula, estão aí conversando no chat. Tio, ali é fibras reticulares? Oi? Ali é fibras reticulares? Reticulares, é. Tá. Qual é o problema, Luísa? Características gerais eu anotei de novo. Eu comecei do zero. Não tem ninguém para trás aí. Tinha gente que estava mais para frente, tinha gente que estava mais para trás. Tá todo mundo no mesmo nível. A questão da câmera eu já falei para vocês, né? Eu não tenho como resolver. Né? O que eu sei é que o que eu sei que se está acontecendo em todas as aulas, é só na minha aula que a câmera é ruim? É por hora. Pois é, isso aí varia de uma porção de Na fatores. maioria das aulas, a câmera é ruim. Pois é, mas isso aí eu não tenho como resolver. Vocês têm que cobrar a coordenação, tá? Porque o que eu sei é que varia de pessoa para internet, bom, tá? Mas aí não adianta vocês ficarem aqui reclamando para mim, porque eu não tenho como resolver, eu não tenho como mudar a câmera, tá? O que foi passado para a gente também é que se eu sair da imagem, ela é para melhorar, tá bom? Mas aí vocês vejam isso aí com o expedito. Se está acontecendo em todas as aulas, se é questão de internet de uma sala para outra, tá bom? Porque às vezes é necessário também utilizar o quadro, né, para não ficar só em slide, fica muito chato, toda hora sai slide. Tem gente que reclama de slide, tem gente que reclama do quadro. Aí não dá para atender todo mundo, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência. A aula está sendo gravada, assiste depois, devagarzinho, pausando, ampliando, tá? Porque não dá para agradar, ninguém conseguiu até hoje agradar a todos, tá?
Tem gente que reclama, é só slide, dorme e tudo. Tem outros que acham melhor estudar. Então a gente vai alternando, tá bom? Mas aí foquem, preste atenção, a aula não está sendo gravada? Está gravada, ser ampliada, o tamanho da letra está bom, está até grande, né? Bom, continuando aqui, nós temos os chamados... Pessoal, vamos aquietar o chat. Eita, mas vocês estão que estão hoje, hein? É só no primeiro ano esse monte de gente comentando no chat. Vamos dar uma paradinha. Prestar atenção na aula. Vamos parar e comentar no chat. Isso não contribui em nada. Bom, então nós temos aí, por exemplo, também os macrófagos. Os macrófagos, eles são células, né, responsáveis aí por fagocitar e apresentar antígenos. Fagocitar e apresentar antígenos. Ou seja, o que são antígenos? São partículas estranhas, né? Partículas estranhas ao corpo. Tá bom? Então, uma bactéria é um antígeno, um vírus é um antígeno. Então, você tem essas células chamadas de macrófagos, responsáveis por devorar bactérias, por exemplo, no seu corpo. São células gigantes em comparação com as outras. Por isso que elas são chamadas de macrófagos. Nós temos também os mastócitos. Nós temos também os mastócitos. Os mastócitos, eles são responsáveis por secretar a histamina, e a heparina. Secretar a histamina e a heparina. A histamina, ela é um vasodilatador. Tá? Muitas vezes, principalmente quando a gente está com um processo infeccioso, está com a espinha, por exemplo. Então, você percebe que ao lado da espinha fica bem vermelhinho, né? Esse vermelhinho é efeito da histamina produzida pelos mastócitos, para facilitar a chegada dos leucócitos, os leucócitos passarem para os tecidos. E a heparina, ela é um anticoagulante. Professor, para que a gente precisa de um anticoagulante? Para dissolver coágulos, trombos. Você levou uma pancada, ficou um roxo na pele. Então, os mastócitos vão para lá, secretam heparina. 2, 3 dias, você vê que aquele roxo vai desaparecendo. Pode levar um pouquinho mais de tempo. Então, são células importantíssimas também para a nossa fisiologia, tá? Ok? Vou anotar aqui mais duas células. Para vocês. Vou anotar mais duas células para vocês, que são os plasmócitos. Os plasmócitos, deixa eu vir para cá, para não ficar na frente. Os plasmócitos, que são células responsáveis por produzir
produzir anticorpos, que também são proteínas de defesa. Também servem para combater doenças, bactérias, vírus, ou seja, combater os antígenos. Tanto os plasmócitos quanto os macrófagos são leucócitos, são células de defesa, só que presentes no tecido conjuntivo propriamente dito. Ok? E por último, nós vamos comentar aí sobre as células mesenquimatosas. Células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas, elas são responsáveis pela renovação e regeneração. Renovação e regeneração do tecido. Ou seja, elas são células tronco multipotentes, ou seja, elas originam qualquer uma dessas células do tecido conjuntivo. São elas que vão atuar na regeneração, na renovação, que o tecido conjuntivo também, ele é um tecido que tem um certo poder de regeneração. Ok? Bom, olha eu aí na foto. Olha eu aí, tá? Pessoal, eu já falei do meu canal do YouTube para vocês. Que eu lembro não. Falei não? Diga aí, professor. É o seguinte, eu fiz um canal em 2018, que era um curso que eu fiz à distância de tecnologias digitais. E aí tinha uma parte sobre o YouTube. E aí tinha uma tarefa que a professora passou que tinha que criar um vídeo e um canal. Aí eu fiz um videozinho meio rápido lá, né? Uma montagem com um vídeo. E aí eu abandonei esse canal, né? Nunca mais peguei nele. Aí quando foi agora, né? Os meninos do segundo, do terceiro, pediu para mim postar as aulas que eu fiz na pandemia. Gostaram das aulas, né? Da pandemia, aquelas aulas gravadas. E aí eu comecei a postar essas aulas lá, né? E o que vai ajudar vocês também aí, porque vocês estão começando o ensino médio, vão prestar o Enem, tá? Então, são aulas mesmo bem aprofundadas, tá? Então, tal que até os meninos do curso de Biologia, meus alunos lá também estão participando lá, porque atende a vários públicos. Passa o link do seu canal, professor. O canal é assim, Biologia Útil. Biologia Útil. Tá? É útil mesmo, porque você não vai ver muita eu lá me rebolando, fazendo macacada, nem não vai ter nenhum fazendo caras e bocas, efeitos especiais de última geração, mas são aulazinhas bacanas, tá? Tem a inserção de alguns videozinhos, de GIFs animados, tá? E tem conteúdo, que é o principal, tem bastante conteúdo. Bom, então eu recomendo aí, né? Eu comecei com um curso de botânica, eu vou postar todas as minhas aulas de botânica, as plantas, que vocês vão estudar o ano que vem. Então, vocês já podem, depois eu vou passar para outros assuntos, né? Tecidos, por exemplo, depois eu vou postar as aulas de tecidos. Então, eu recomendo você se inscrever, porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? Você vai ser notificado, senão você termina esquecendo. Porque no YouTube não é seguidores, né?
O que é isso aqui, João Pedro? É o link, é? Mas esses meninos são ligeiros, rapaz. É o link do seu canal, professor. Esses meninos são ligeiros. Olha o Felipe Neto aí, ó. Felipe Neto tá tremendo. Oh, meu Deus. Tá longe. Rapaz, o Felipe Neto, eu tava lendo, né, que eu nem sabia que depois de 1.000 inscritos você pode ser monetizado, né? O Felipe Neto, rapaz, ele recebe, parece que mais de 2 milhões de reais do YouTube todo mês, só por essa monetização. O homem tá rico. Não, mas não tem pretensão de virar um youtuber, não. É mesmo para ajudar, né? Também os meus alunos da escola pública, né? A ter uma fonte de informação confiável, né? E de alguém aí que já vai para quase 20 anos acompanhando os vestibulares do Brasil. Wesley Safadão. Rapaz, mas o Wesley Safadão é com W, rapaz. Ó, vamos lá, vamos continuar. Deixar de mexer, né? Deixar de mexer. Comprar a câmera, né? Ó, sair daqui eu vou reclamar lá com o Expedito, viu? Que vocês estão reclamando Eu da acho, câmera. professor, com licença, eu estou aqui ouvindo toda a conversa, já estou aqui participando da aula há algum tempo. Eu não, Aí, infelizmente, não sou eu que tenho que resolver essa situação. Mas eu tá. digo para vocês que várias vezes já levei a situação. E os meninos, todos os dias, eles estão aí vendo essa situação dessas câmeras. Então, eu estou vendo aqui os comentários, né? Já toda essa o que vocês colocaram, isso eu já passei algumas vezes para a direção, certo? E eu quero dizer que nós estamos sempre tentando resolver a situação, certo? Tá bom? Então, só para saber, eu já estou acompanhando a Eles aula estão desse menino, reclamando. viu? Inclusive, o rapaz está O aí, rapaz, ele. o rapaz já tá aqui para ver. Tá bom. Pois, obrigado. É, melhor tu ver para a próxima aula, né? Pois é, porque assim, a gente quando sai, né? Aí ela focaliza melhor, né? Pois é, no segundo e no terceiro os meninos não reclamam tanto, né? E assim, a dica que me deram também foi essa, né? De sair da frente, que ela é automática, né? Ela começa a focalizar. É. Porque quando eu vou para frente, aí ela focaliza em mim. Ali fica mais embaçado. Aí eu saindo, ela fica. Só que como eu disse para eles, também isso aí é uma série de fatores, né? Envolve transmissão da internet, tá? Conexão. Porque eu também estava usando muito slide. Aí tem uns meninos que o professor bora um pouquinho pro quadro, né? A gente tem que ficar quadro e slide, para não ficar muito monótono. Isso, é. Mas aí eu não estou usando, não. Também tem isso, é. A tecnologia tem uma parte
Tem uma parte espiritual também. É por dia. Tá. Valeu, obrigado. Bora lá, galera. Tá quase terminando aqui. A gente tem 2 aulas hoje, né? Então, só lembrando aqui, vamos agora para a classificação. A classificação... Vou fazer maiorzinho aqui. A classificação do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito. Olha como é que eu vou fazer, ó. Só siglas. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. E aqui, o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Beleza? Mas isso vai ficar para a nossa segunda aula de hoje. Beleza, galerinha? Próxima aula eu anoto mais umas coisinhas. E aí tem um materialzinho também de pele humana que a gente vai explicar. Então, até mais. Até mais, mas tio, pode dizer qual é a palavra bem ali em céu?